Bom dia, bom dia. Bom dia, meus amigos. Bom dia, meus irmãos. Chegando aí, vamos compartilhar uma palavra aí. Uma meditação nessa manhã rápida. Quero apresentar para vocês hoje um projeto que já está em andamento já faz algum tempo e logo quero colocar em prática. Meu amigo Martiel, grande abraço, junto com a sua esposa, irmã Márcia. Mas eu quero apresentar um projeto que já faz tempo que está no meu coração e está em prática. E eu quero, em cima disso, fazer um comentário sobre palavra motivacional. É isso aí, irmão Martiel. É sobre palavra motivacional, irmã Márcia. Paz do Senhor. O estudo da palavra. Mas eu quero apresentar para vocês um projeto que já faz algum tempo que está no meu coração, que é do meu canal do YouTube, que é Estudos que Edificam, o nome do meu canal. Estudos que Edificam, o nome do meu canal. E eu criei uma pequena apostila sobre a carta aos Efésios, com algumas divisões, que é os meios da salvação, os benefícios da salvação, a Trindade operando na salvação, né? A irmã Carla, uma alegria. O caminho da maturidade cristã, desenvolvendo um crescimento saudável, como e onde demonstrar o crescimento e a maturidade e a santidade. Pastor Jaime, grande abraço. Toda a armadura de Deus, lutando legitimamente. Esses são os tópicos em que eu estou abordando nessa apostila, e quero fazer umas videoaulas, pois dividi em dois capítulos, né? Capítulo 1 e 2, capítulo 13 e 4, capítulo 5 e 6, e terminando o capítulo 6, versículo 10 ao 20, que fala das armaduras de Deus. Mas eu quero nessa manhã falar um pouco sobre a diferença, palavra motivacional, o estudo da palavra de Deus. E qual a diferença que tem? Se nós olharmos a palavra de Deus, nós vamos poder observar que, e melhor, explicando por que eu estou fazendo esse vídeo com esse tema, é porque às vezes alguém me pergunta: por que eu não faço um vídeo mais curto? Por que eu não faço somente com uma palavra, que é uma palavra motivacional? E a minha explicação para todos do meu canal do YouTube é porque ele é mais voltado para o estudo bíblico. E qual é a diferença entre uma palavra motivacional, com todo respeito aos meus companheiros de ministério, amigos que têm por hábito deixar uma palavra de meditação para alguém, uma palavra motivacional para alguém? De maneira nenhuma quero desmerecer isso, mas eu quero explicar qual é a diferença que tem de uma palavra motivacional para um estudo da palavra de Deus. Se nós olharmos a palavra de Deus, e eu quero compartilhar com vocês alguns versículos, para nós podermos ver a diferença e uma comparação que nós podemos fazer sobre uma palavra motivacional, um estudo bíblico. É uma comparação bem, até um pouco grosseira, quem sabe, da minha parte, mas para que a gente possa ter um entendimento mais claro. É como você pegar alguém que está com uma enfermidade grave e você dar doses para ele de paracetamol de 750, não vai surtir o efeito
necessário que ele precisa para aquilo que ele tem especificamente. Uma palavra motivacional em que nós nos acostumamos a ter um vídeo de 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos no máximo, é um vídeo já que ninguém consegue ou gosta de ver, devido ao tempo. E é a mesma coisa, só que a palavra motivacional, ela dá um incentivo para a pessoa naquele momento em que ela precisa de uma palavra, mas ela não dá a estrutura necessária que aquela pessoa precisa para a vida dela cotidiana. Então, quando nós olhamos, se você olhar, eu quero compartilhar com você algum momento que nós podemos observar, por exemplo, o salmista no Salmo de número 1, ele vai dizer exatamente assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas nunca caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, o seu prazer é na lei do Senhor, é meditar na lei do Senhor. Se nós olharmos, nós vamos ver que nós temos a falta do hábito de uma boa leitura, de ter tempo de leitura para que a gente possa aprender. O que as pessoas gostam hoje em dia e que todo mundo quer é que alguém venha e diga uma palavra rápida, uma solução rápida, algo instantâneo que vai tentar solucionar o problema de alguém naquele momento. Mas a vida, ou a nossa vida, ela não se resume apenas a algum momento. Ela tem toda uma trajetória cotidiana, diária. Irmão Israel, grande abraço. Que precisa de um sustento. É a mesma coisa, se você pegar a cada dia e der somente sopa para alguém, daqui a pouco ele vai definhar, porque a sopa não vai sustentar a vida dele ou a estrutura física que ele tem para que ele possa dar continuidade na sua vida no dia a dia. Uma palavra motivacional que somente vem de encontro àquele momento de necessidade, mas que ela não dá o suporte, a base, para que dê o sustento para todas as demais coisas no decorrer dos dias, em algum momento vai faltar. E o que mais vai faltar para nós? Vai faltar a fé, porque a fé, de uma forma correta, ela está muito bem estruturada e alicerçada em verdades bíblicas, em verdades espirituais que ninguém nunca vai conseguir tirar essas verdades das Escrituras e que nos dão o sustento necessário para a nossa vida de uma forma tão essencial. Se nós olharmos, por exemplo, Josué capítulo 1, versículo de número 8, Deus vai olhar para Josué e vai dizer exatamente assim para Josué. E vai dizendo assim: não se aparte da tua boca. Vamos ler o 7 para a gente poder entender? Vamos ler o 7, irmã Adriana, paz do Senhor. O 7 diz: tão somente esforça-te, tem em bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Irmão Tiago, Deus abençoe. E aí o versículo 8, ele vai dizendo: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. E Deus está instruindo, como ele instruiu o salmista, como ele instruiu a Josué, dizendo: medita nessa lei, medita nessa palavra. Essa palavra, ela vai te conduzir por caminho que vai te fazer prosperar. Então, quando a gente vai olhando, a gente vai ver a importância que tem de nós meditarmos na palavra, estudarmos a palavra,
nos apegar à palavra. As palavras motivacionais, elas são boas, mas elas não dão a estrutura em que o estudo da palavra, a meditação da palavra e o relacionamento com Deus, ele nos dão o suporte necessário para a nossa vida diária, para que nós possamos ter uma estrutura sólida para uma vida diária com Deus. Se nós olharmos, eu quero ler com você o que a palavra de Deus diz no livro de Oséias, capítulo 4, e o versículo de número 6, que diz assim a palavra de Deus: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei. Mas veja bem, o meu povo foi destruído porque lhe falta conhecimento. É a mesma coisa se alguém faz uma faculdade e para ele fazer a faculdade, ele nunca vai passar na cadeira ou em toda a faculdade se ele não tiver o conhecimento, se ele não buscar entender aquilo que ele está cursando. É a mesma coisa, se nós não conhecermos a palavra de Deus, por mais que você receba uma porção de uma palavra, a cada dia você escute alguém te dizer uma palavra motivacional, simplesmente para te dar aquele up, para te dar aquele ânimo. É bom, claro que é bom, mas é importante a gente entender que precisamos conhecer as Escrituras. O mesmo escritor, ele vai dizendo no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, ele vai dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Quando nós vamos conhecendo o Senhor e prosseguimos em conhecer o Senhor, ele vem sobre nós como uma chuva seródia que rega a terra. Ou seja, nos momentos da adversidade, a palavra de Deus, o conhecimento da palavra, o conhecimento de Deus, ele vai nos dar o fortalecimento necessário para suportarmos os dias da adversidade, sem precisarmos simplesmente de uma palavra motivacional que nos anima somente naquele momento, mas que não nos dá a segurança que nós só encontramos na âncora chamada Jesus Cristo, que é a âncora da nossa alma. Mas se nós não conhecermos as Escrituras, se você olhar, Jesus, o escritor Isaías, antes, para nós acelerarmos aqui um pouco, o profeta Isaías capítulo 5, versículo de número 13, ele vai dizer a mesma coisa que o profeta Oséias, mas de um ponto de vista diferente. Ele vai dizendo: portanto, o meu povo será cativo, será levado cativo por falta de entendimento. E se nós pegarmos agora, vamos lá rapidamente, para a gente andar aqui, o que Paulo vai dizer a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, Paulo vai dizendo assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Veja bem, Isaías vai dizendo que o meu povo é levado cativo por falta de entendimento. E a falta de conhecimento das Escrituras, elas fazem com que as pessoas sejam mantidas cativas em enganos e ensinamentos enganosos, porque elas vão por aquilo que as pessoas dizem. E se você ler, você vai ver que Paulo ele vai dizendo que chegará tempo em que as pessoas terão comichões nos ouvidos por não suportarem a sã doutrina, por não conhecerem as Escrituras sagradas, por não gostarem de terem tempo de ler uma boa leitura, uma boa literatura. As coisas estão como, eu costumo dizer, fast food, entra de um lado, sai do outro, está tudo pronto. Mas infelizmente as coisas não acontecem assim e não são assim na nossa vida. E nós precisamos ter uma estrutura de fé. E essa base só é possível nós termos essa estrutura de fé quando na verdade nós conheçamos
a palavra de Deus, conheçamos ou conhecemos o Senhor e prosseguimos em lhe conhecer. E para isso precisa-se ter tempo, dedicação, esmero em procurar conhecer as Escrituras Sagradas. Por isso que muitas pessoas são levadas ao engano, e a minha maior preocupação nesses últimos tempos é que esses enganos estão tirando as verdades bíblicas a respeito de quem é Jesus, a respeito do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, a respeito da salvação eterna, vida eterna, que Jesus veio trazer para nós. E aonde se conhece a vida eterna? A vida eterna, ela se conhece primeiramente nas Escrituras Sagradas, pois são elas que Jesus disse que testificam dele, e cuidar ter nelas a vida eterna. Jesus disse isso. Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 39 ou 40, se não me trai a memória. Mas dando seguimento em a diferença entre uma palavra motivacional e o estudo da palavra, é que Paulo, ele vai dizendo que nós não conhecemos, e a apostasia, o desvio da fé, ou se deixar levar, porque alguém disse uma palavra lá do outro lado, mas você não examinou as Escrituras, como os bereanos que Paulo pregava, e eles olhavam para ver se era aquilo mesmo que estava registrado nas Escrituras. Uma palavra motivacional é boa, mas não esqueça que a palavra motivacional, como eu disse antes, não desmerecendo os meus companheiros, meus amigos e os amigos de maneira nenhuma, mas a palavra motivacional, ela é como um paracetamol para alguém que está com câncer. O paracetamol não vai resolver. Ele vai te ajudar a passar uma dor que você tem, mas não vai solucionar realmente a enfermidade na sua raiz. E a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, a busca pela palavra de Deus, ela soluciona o problema da tua alma, o problema da tua ansiedade, o problema do teu coração. E o mais importante de tudo é que, na verdade, a palavra de Deus, ela vai nos mostrar a necessidade que nós temos de Cristo, porque a nossa segurança, ou a segurança de qualquer pessoa que quer morar no céu, ela está em Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz, no livro de Provérbios, capítulo 14 e verso 12, há caminho que aos olhos do homem parece direito, mas os fins são caminhos da morte. E quando nós não conhecemos, nós vamos trilhar caminhos, e esses caminhos vão nos levar a cativeiros, a prisões, a enganos, a ensinamentos que não nos levam para perto de Deus e para perto de Jesus. E a palavra de Deus diz, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. E Jesus, ele disse no Evangelho de João, no capítulo de número 3, no versículo de número 16, muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus não morreu só por mim, Jesus morreu pelo mundo, mas ele disse que todo aquele que nele crê não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, e todo aquele que crê nele não morrerá, mas terá a vida eterna. E como conhecer isso? Senão o estudo da palavra de Deus, a dedicação à palavra de Deus, em conhecer as Escrituras, e as Escrituras revelam quem é o Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra e de toda a sua plenitude. E a palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo 12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, ele disse, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Josué 24:15, para nós encerrarmos essa manhã de meditação na palavra. Josué 24:15, ele vai dizendo,
exatamente assim. Vocês viram qual é a diferença de uma meditação para um pequeno estudo da palavra? Quanto tempo nós já estamos aqui juntos meditando na palavra? E Josué ele vai dizendo: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Servir ao Senhor é uma alegria e precisa-se conhecer e prosseguir em conhecer. E para isso, nós precisamos de uma palavra que tenha mais tutano, que tenha mais tempo, mais consistência e que vai nos dar a estrutura que nós precisamos para enfrentar as adversidades da vida. Jesus não é só para os momentos bons. Jesus está presente também nos momentos difíceis para nos ajudar. E para isso ele disse que ele enviaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade, nos faria lembrar de tudo aquilo que lhe havia dito ou que Jesus ensinou. Mas como que alguém vai lembrar alguma coisa que ele não conhece, que ele não sabe, que ele não tem entendimento, e o que disserem será verdade, pois ele não conhece a verdade, porque ele também não tentou procurar conhecer a verdade. E por que ele não tentou procurar conhecer a verdade? É porque isso demandaria tempo, e tempo para ele hoje é tão precioso para as pessoas, pois o tempo é dinheiro, mas o dinheiro não pode garantir a salvação eterna que vem pelo conhecimento da verdade. E esse conhecimento precisa-se de tempo. Tempo na presença de Deus, com as Escrituras, tempo na oração, tempo na meditação da palavra. Requer tempo de nós para conhecermos o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Qual é a diferença entre a meditação e o estudo da palavra? A meditação é uma dose que não vai na raiz do problema. O estudo da palavra, ele é âncora para a tua alma, para a minha alma, para garantir para nós a certeza da salvação eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida e que você pare um pouquinho e não se preocupe, pois o dinheiro vai passar. E se você lembrar de Steve Jobs, no final da sua vida ele vai dizer que todo o dinheiro que ele tinha, ele não conheceu o valor que tinha a vida, e agora a sua vida estava indo o rio abaixo e não dava mais tempo dele aproveitar, e que todo o dinheiro ficaria, os carrões ficariam, as mansões ficariam, e nada ele poderia levar. Mas tempo, ele é riqueza. Tempo com Deus, tempo com o estudo da palavra, tempo com a meditação da palavra, são riquezas imensuráveis e que nos levam para uma eternidade poderosa na presença do Deus vivo Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe. E lembrando mais uma vez, se inscreva no nosso canal. Logo eu vou estar fazendo videoaulas com essa apostila da Carta aos Efésios, estudos que edificam, André Assis. Se inscrevam lá, compartilhem. Logo nós vamos estar postando testemunho. O canal ele é voltado ao estudo e testemunho, estudo da palavra e testemunho. Estudo requer tempo. Então, e conhecimento ele nos ajuda. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus possa lhe fazer prosperar. E Jesus ele disse em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E para conhecer a verdade, nós precisamos conhecer as Escrituras Sagradas. Estudo leva tempo, mas solidifica e fundamenta a nossa casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. E o salmista disse: em vão trabalhos que edificam, se o Senhor não edificar. Em vão vigia a sentinela,
se o Senhor não guardar. Que Deus abençoe a tua vida e que a tua vida, a nossa vida, esteja na mão do nosso Senhor Todo-Poderoso. Leia a Bíblia, conheça as Escrituras, deixa Jesus se revelar para você por intermédio das Escrituras Sagradas, que é poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Que Deus te abençoe ricamente. Um grande abraço. E que esse dia lindo e maravilhoso que aí está e que revela a glória de Deus possa te abraçar e consolar a tua vida e fortalecer o teu coração e te dar a paz. Deus abençoe. Grande abraço, Cristiano Quadros, meu amigo mais conhecido. Não vou dizer teu apelido, tá? Vou ficar quieto. Deus te abençoe, um grande abraço. Um grande abraço a todos que nos acompanharam. Vocês viram que uma meditação rápida numa palavra já custou um bom tempo? Tenha o seu devocional com Deus. Fale com Deus. Ouça a Deus. Busque a Deus enquanto se pode achar, pois a tua alma é preciosa, a tua vida é preciosa. E o valor da tua vida, ele está registrado há 2019 anos atrás, quando Cristo foi crucificado para nos dizer: eu te amo. Imagina Jesus olhando para mim. Eu não posso entrar nisso, porque eu me maravilho com Jesus. Mas imagina Jesus olhando para mim e dizendo, morrendo na cruz, de braços abertos e dizendo: eu te amo. Eu morri por ti, sendo tu o pior dos pecadores. Que coisa linda é Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, enriqueça e te dê o crescimento que você precisa para que você obtenha o conhecimento verdadeiro, genuíno de Deus em Cristo Jesus, o Senhor, para que a nossa alma esteja guardada para o grande dia da redenção e o nome do Senhor, ou do arrebatamento da igreja, e o nome do Senhor será glorificado. Deus abençoe a tua vida. Um grande abraço, em nome de Jesus. Amém e amém.